Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então vamos lá, boa tarde a todos. Eu sou Fabiana Barbosa Dias, sou fisioterapeuta, pós-graduada em saúde do idoso, trabalho na unidade de referência estadual em controle da hanseníase aqui em São Luís do Maranhão, né, o Hospital Aquiles Lisboa. E nós vamos falar aqui dos nossos avanços e desafios diante do grupo de autocuidado, tá? E de já eu agradeço o convite feito para estar aqui falando dessa experiência. Então, vamos lá. Para que a gente possa falar do grupo de autocuidado, a gente precisa primeiro conhecer a história do Hospital Aquiles Lisboa. O Hospital Aquiles Lisboa é a antiga colônia do Bonfim. Ela foi fundada em 17 de outubro de 1937, né? E foi fundada com a finalidade de separar esses pacientes considerados doentes da população sadia do centro da cidade, né? Segundo a memória oral, os pacientes mais antigos, eles falam que os pacientes eram levados para lá para ter um bom fim, por se localizar num local muito distante, né? Mas essa foi uma estratégia de separar essa população da população sadia do centro da cidade, tá? Mas hoje o hospital integra a rede de saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. É composta, lá no nosso hospital, é composto por uma equipe multidisciplinar, dispomos de um atendimento ambulatorial e de internação hospitalar, tá? E tanto geral quanto para os nossos pacientes de hanseníase, tá? O programa de controle de hanseníase, né, é o nosso, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe. E lá é composto por uma equipe multidisciplinar, capacitada já, vamos dizer assim, para atender esse público que nos procura, né? Consta de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, esse paciente, quando ele chega até a unidade, ele sai devidamente assistido. Tá? E aí a gente começa a falar aqui o que é um grupo de autocuidado, né? E vai falar também para que serve antes de entrar, propriamente dito, no grupo do Hospital Aquiles Lisboa. Então, segundo as cartilhas do Ministério, o grupo de autocuidado é uma ação no âmbito da humanização do cuidado e dessa integração entre a rede de saúde e os usuários. Porque os nossos pacientes, eles precisam de um olhar humanizado, eles precisam ser vistos de maneira global, eles precisam ser vistos como todo. E, às vezes, quando a gente coloca a questão do grupo de autocuidado, fica muito só a critério do usuário, mas não é isso. Os profissionais também precisam estar aptos a estar dentro desse grupo, para poder receber esses pacientes que vão estar ali em acompanhamento conosco. Tá? E aí a cartilha do Ministério também, ela vem mostrar para a gente que o nosso paciente, ele tem o direito à saúde, mas ele também tem o dever de cuidar de si mesmo. Por quê? O paciente, de uma forma geral, não só o paciente de hanseníase, ele traz uma bagagem cultural de que o tratamento dele é responsabilidade do médico, é responsabilidade do enfermeiro, do fisioterapeuta, e a gente tem que trazer esse paciente para ser ator dentro do tratamento dele. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né, para que ele possa também fazer parte nesse tratamento. E ainda, segundo a cartilha do Ministério,
o grupo de autocuidado, ele vai trazer esse fortalecimento da autonomia biopsicossocial, a partir da identificação do problema, visando a sua superação. Ou seja, esse paciente, a partir do momento que ele está dentro do grupo, que ele começa a ser esclarecido, orientado do que pode acontecer, do que ele pode requerer, esse paciente, ele começa a ter a sua autonomia, ele começa a ter empoderamento em todas as esferas, né? Não só empoderamento social, mas o empoderamento também psíquico e o bio, tá? E aqui a gente começa a falar do grupo de autocuidado do Aquiles Lisboa. Esse grupo, ele já existiu no primeiro momento, em 2012, mais ou menos, né? Mas devido a vários obstáculos, porque não é fácil, né, montar um grupo de autocuidado ali, gerenciar um grupo, não é fácil, então ele foi desativado, tá? Só que em agosto de 2017, esse grupo foi reativado com uma equipe multidisciplinar, consta de assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né, vários profissionais, consta de reuniões mensais, e temos um grupo de aproximadamente 20 pessoas por reunião. Por que a gente coloca aqui o termo pessoas? Para mostrar que não são só os nossos pacientes que fazem parte do grupo. Dentro desse grupo também tem os familiares, né? E às vezes também contato social. Às vezes o paciente tem um amigo muito próximo, tem um amigo de infância, né? E traz ele para dentro do grupo, e a importância disso é porque essas pessoas vão sair para a comunidade, para a sociedade, como multiplicadores de informações verdadeiras a respeito da hanseníase. E quando esse grupo ele foi reativado com um objetivo, tá? Porque nós nos baseamos nas cartilhas do Ministério, mas tivemos um objetivo também, que foi integrar a temática do autocuidado, propostas e ações variadas, diversificadas, como atividades educativas, socioculturais, artísticas, lazer. Por quê? Porque esse paciente, às vezes no momento do diagnóstico, ou até mesmo após a alta, são pacientes que às vezes se isolam, né? Tem paciente que nunca teve um momento de fazer um passeio, de ir ao cinema, de caminhar numa praia. Então, nós pensamos, quando eu digo nós, é porque eu represento a equipe, nós pensamos em atividades que pudessem contemplar esse paciente como um todo, não esquecendo a temática do autocuidado. E a gente vai falando de hanseníase, e quanto mais a gente fala, mais a gente fica empolgado e a gente se apaixona, né? E eu vou mostrar para vocês agora algumas das oficinas, das atividades que foram realizadas, né, durante esse período de grupo de autocuidados. A primeira oficina que está sendo apresentada aqui, não é a ordem cronológica, né? Mas a primeira oficina que eu quero mostrar para vocês é a oficina Cuidando da Face, Mão e Pés, né? É uma oficina onde os profissionais viraram pacientes e os pacientes viraram os profissionais de saúde, né? Foram lidos ali casos clínicos e eles, por sua vez, foram debater
qual o melhor tratamento, qual era a melhor forma de resolver, o que eles poderiam utilizar para melhor prevenir ou para melhor ajudar na conduta, e ali também foi solucionada várias dúvidas, porque às vezes dentro de um consultório, seja no consultório da avaliação neurológica, no consultório médico, às vezes o paciente ele fica inibido, ele não pergunta, às vezes você explica e pergunta para ele, o senhor tem alguma dúvida? Está tudo esclarecido? E ele diz que está, mas ele sai com milhares de dúvidas, às vezes por vergonha, né? Às vezes por uma questão também de escolaridade, e no grupo a gente vivencia esses momentos e esclarece essas dúvidas que ficam lá no consultório. Esse outro momento é o café com o médico, que pode ser através de roda de palestra, ou de roda de conversa, ou com palestras. Eles tiram dúvidas com o médico. Nessa primeira imagem, está um pouco desfocada até para proteger a imagem dos nossos pacientes, mas nesse primeiro momento foi uma palestra sobre saúde dos olhos, e o oftalmologista também já abordou a questão do termo da diabetes, e eles saíram dali com dúvidas solucionadas, né, que há algum tempo carregavam ou que não entendia, que se explicava numa consulta e eles não entendiam, e ali ficou solucionado. Esse outro momento foi com o médico dermatologista, e eles esclareceram dúvidas a respeito da hanseníase, a questão do tratamento, a questão da prevenção de incapacidades também, tá? Então, assim, são momentos esses que são muito gratificantes e de muito aprendizado. São momentos que devem ser guardados por esses pacientes e até mesmo pelos profissionais de saúde, tá? Essa outra oficina aqui é a oficina de alimentação saudável. Por quê? Muitos dos nossos pacientes, quando eles recebem diagnóstico, até mesmo pós-diagnóstico, eles ficam receosos de comer certos tipos de alimentação. Eles têm medo de comer alimentações que possam fazer mal. Então, a nutricionista, foi uma nutricionista voluntária, veio fazer essa palestra para a gente, mostrando para eles qual a melhor forma de consumo dos alimentos, qual a maneira de preparar os alimentos sem perder os nutrientes. E até hoje eles cobram, né, esse momento de mais uma oficina de alimentação saudável, tá? Essa eu creio que foi uma das primeiras oficinas realizadas do grupo, né, que é a oficina de pintura em tela. Essa oficina, ela, através da atividade manual, ela promoveu uma integração do grupo, né? E o estímulo à criatividade melhorou a autoestima de muitos pacientes. Pacientes que não queriam mais saber de nada, não queriam saber de viver. Muitos melhoraram depois dessa oficina. Nós tivemos um artista plástico que foi voluntário também, né, e foi orientar os nossos pacientes. E o mais interessante dessa oficina é que após todas as telas prontas, houve uma exposição no ambulatório da nossa unidade, e esse outro momento aqui é um dos momentos mais esperados pelos nossos pacientes, né, que são as atividades externas. Quando se fala em atividade externa para os nossos pacientes, os passeios, né, há uma certa motivação do grupo. Por quê? Porque muitos desses pacientes não têm esse momento, né? Não tem essa descontração, não sai de casa, tá? E aqui nessa primeira imagem, nós fizemos um passeio na Praia de São Marcos, aqui na orla marítima aqui da nossa cidade, e fizemos alongamentos, fizemos uma breve caminhada na praia, e ao final, um delicioso lanche saudável, tá? Já na segunda imagem, foi um passeio ao centro histórico,
né, aqui no período junino, centro esse que ficou enfeitado, né, no período junino, com bandeirinhas que projetavam imagens juninas, e alguns queriam, né, fazer esse passeio lá, e nós aproveitamos a oportunidade e levamos nossos pacientes, né, momento de muita gratificação, claro, momento de muita empolgação também, momento que até hoje são lembrados por eles. E as nossas confraternizações, né? Nessa primeira imagem aqui é o baile de carnaval, que já foi esse ano, antes do momento da pandemia. É um momento também que há a integração do grupo de autocuidado com outros grupos da unidade, tipo o grupo de saúde do idoso, e há um momento de interação, de descontração muito grande entre eles, né? Já nessa segunda imagem é a nossa confraternização de Natal. Aqui a gente encerra as atividades do ano, né? Já para começar do ano seguinte, claro, aqui foi no final de 2019, onde nós alugamos uma chácara, um sítio com piscina e passamos uma manhã em descontração com os nossos pacientes, ao momento de espiritualidade, tá? Esse momento é um momento que, para se colocar no grupo, tem que ser muito pensado, tá? É um momento de integração e de comunhão, tá? E o cuidado a ser tomado é que você tem que tomar cuidado, porque os nossos pacientes são de diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes credos, né? Vai daquele paciente que acredita em algum ser, em alguma força maior, dos que não acreditam. Então, aqui, a proposta não é religião, mas é um momento de comunhão. Tá? E aí nós vamos falar dos nossos avanços. Avanços esses, né, que foi conquistado aí com muita luta, muita garra, mas nós conseguimos, né? Nós temos hoje o apoio da gestão e apoio de voluntários. E quando eu falo voluntários, eu digo voluntários externos, que são artistas maranhenses, são pessoas que às vezes nos fornecem algum tipo de contribuição, de serviço, e os voluntários internos. O que seriam esses voluntários internos? São os funcionários da unidade, do hospital, que às vezes não tem tempo de participar, não tem como participar, não tem, às vezes, a aptidão para estar ali, mas quer contribuir de alguma forma. Às vezes contribui financeiramente, às vezes contribui com ideias, né? Ou então doando algum alimento para que se faça as atividades do grupo, tá bom? A adesão às reuniões do grupo, havia um desfalque muito grande, faltavam muito a reunião do grupo, e a partir do momento que o grupo foi se fortalecendo, foi aumentando mais o quantitativo de pacientes, até porque hoje em dia não somos nem nós que convidamos mais os outros pacientes para a reunião do grupo. Os próprios pacientes já convidam os demais, às vezes quando estão na espera da consulta médica e já convida, né? Olha, eu faço parte do grupo do autocuidado, você também não quer participar, tal, e explica. A motivação por meio de atividades diversificadas, variadas. Por quê? Ao se planejar um grupo de autocuidado também, além das orientações da cartilha, tem que se ter criatividade, porque senão as atividades ficam monótonas e o paciente vai perdendo o interesse. Então, tem que haver atividades variadas, diversificadas, tá? Claro, com a temática principal do autocuidado, né? O paciente, ele começou a valorizar mais o autocuidado,
né? A partir do momento que ele ganha conhecimento e através desse conhecimento ele ganha empoderamento, ele começa a valorizar a questão do autocuidado. E valorizando o autocuidado, há uma redução do autopreconceito. A maioria dos nossos pacientes, eles tinham essa questão de um preconceito com ele mesmo, por a hanseníase carregar um certo estigma, né? Então eram pacientes que não se aceitavam, que se isolavam, e hoje não. Através também da redução do autopreconceito, houve um aumento da autoestima desses pacientes e da autonomia, né? Tanto é prova disso que hoje em dia nós temos pacientes aí que faz até ensaio de modelo fotográfico, né? Um ganho assim, muito grande, não só para a pessoa, mas para o grupo, porque a gente encara como uma vitória do grupo quando um consegue se destacar também. Comportamento e hábitos saudáveis. Nossos pacientes, tinha muito paciente sedentário, tinha muito paciente que se alimentava de forma irregular, e após a frequência no grupo de autocuidado, eles começaram a aprender, começaram a ter essas orientações e começaram a buscar comportamentos e hábitos saudáveis. Começaram a superar limitações que às vezes eles mesmos se colocavam, não, eu não sou capaz disso, não, eu não posso isso. Limitações às vezes até emocionais, então muitos começaram a superar esse quadro. E algo que é muito interessante nesse grupo é o fortalecimento do vínculo e das relações sociais. Muitos melhoraram o seu fortalecimento e o vínculo dentro da família, e dentro do grupo eles costumam dizer que eles se tornaram uma nova família, né? Que às vezes o que o outro não entende lá fora, dentro do grupo, eles entendem. Então, ficou uma relação muito próxima, eles criaram essa relação muito estreita até. Mesmo com todos esses avanços, a gente tem sempre desafios, né? E desafios que a gente, com certeza, quer superar, tá? Um desses desafios são os recursos financeiros, porque quando se pensa numa atividade, e principalmente as atividades externas, a gente requer de transporte, de alimentação, então o recurso financeiro acaba pesando um pouco, tá? O planejamento das atividades também é um pouco complicado, porque por se tratar de uma equipe multidisciplinar, gerenciando ali, e mais os nossos pacientes, é difícil, às vezes, reunir todos para que se possa planejar as atividades, mas dá certo, tá? A gente depois senta em algum momento, ou então via aplicativo de mensagem e consegue estabelecer os pontos das atividades. E a adesão de novos profissionais, porque nem todo profissional, às vezes, tem aptidão para estar numa atividade em grupo, né? E uma atividade em grupo requer você se apresentar por inteiro como profissional e como pessoa, na maioria das vezes, e também conhecer esse paciente como um todo, não só o paciente que recebeu um diagnóstico, mas um paciente também que você está observando ele como um todo. Então, a adesão de novos profissionais nesse aspecto se torna um pouco difícil. E, claro, a adesão de pacientes do registro ativo, porque o paciente do registro ativo, quando ele recebe diagnóstico, a maioria apresenta uma grande revolta, ou então ele pensa, isso é besteira, isso é bobagem, isso não serve para mim. E quando ele já vai nos procurar, ele nos procura, às vezes, já com alguma alteração, né? Mas é um grande desafio para a gente ainda conseguir com que esses pacientes do registro ativo
né, façam parte do grupo de autocuidado. Outro desafio é o desenvolvimento da consciência de risco, porque alguns pacientes, na tentativa de adquirir um recurso financeiro extra, acabam colocando sua integridade, sua questão física, sua integridade física em risco. Né? Alguns, às vezes, trabalham, como eles falam aqui, na roça, então utilizam materiais que podem cortar, podem machucar, então ainda há um certo quantitativo de pacientes que ainda não tem esse desenvolvimento dessa consciência de risco, né? E agora, nesse período, nosso grande desafio, eu acho que assim como de todos, foi a questão da pandemia do Covid-19. Né? Por quê? Porque as reuniões, né, tiveram que ser suspensas. As atividades em grupo, por ordem do Ministério da Saúde, né, Organização Mundial de Saúde, tiveram que ser suspensas, e claro, preservando a todos. Então, o que teve que acontecer? O grupo ele teve que se reinventar, ele teve que buscar novas maneiras, novos meios para continuar. E aí nós fizemos o quê? Utilizamos o aplicativo de mensagem, o grupo do aplicativo de mensagem, porque esse grupo, na realidade, já existia, mas era para troca de experiências deles, né? Não era um grupo que os profissionais estavam lá para estar postando vídeos, orientações, era um grupo deles. E aí, como é que ficou o grupo nesse momento? As postagens com as trocas de experiência e dúvida entre eles continua, porém, agora nós postamos os vídeos educativos, motivacionais e humorísticos. Aí muitos vão perguntar assim, mas vídeo humorístico, né? E o que tem a ver com a saúde? Tudo. Muitos dos nossos pacientes estão isolados. Muitos dos nossos pacientes só saem para consulta médica. E está sendo bombardeado por informações, né? A informação nunca é demais, mas a partir do momento que ele começa a receber várias informações a respeito daquele determinado assunto, e as fake news, esse paciente ele entra num certo desespero. Então, as postagens, os vídeos humorísticos, é justamente para quebrar um pouco esse clima. Claro, a gente não vai conseguir mudar tudo, mas a gente tenta, pelo menos, amenizar essa situação. E a postagem do Momento TBT, que são os momentos que a gente, dia de quinta-feira, a gente posta lá nossas fotos das atividades que já foram realizadas, dos passeios que já foram feitos, né? É um momento saudosista, mas é o momento em que eles mesmos dizem, tá difícil, mas vai passar e nós vamos nos reencontrar e refazer tudo de novo, tá? Gente, aqui a gente já vai se despedindo e deixando aqui já os meus agradecimentos e uma forma de mensagem para todos que estejam aí nessa luta, nessa busca incessante de acabar com esse estigma em torno da hanseníase, né? Eu deixo esse trecho aqui da música do Titãs, falando que a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho, né? Mostrar para os nossos pacientes que eles não estão só, né? Que a equipe está disposta, está de braços abertos a atender e acolher todos de uma forma global, não acolher o paciente só com o diagnóstico, mas acolher esse paciente de uma maneira integral, né? E mostrar para ele também e tornar ele o ator dentro do tratamento dele, falando que caminhando é que se faz o caminho,
para que esse paciente também não fique só esperando, né, que ele vá, que ele busque, que ele questione, que ele busque com os profissionais de saúde quando tiver dúvida, quando tiver alguma insegurança, alguma incerteza, que ele vá atrás, que ele lute também, e que todos juntos, né, a gente é um trabalho árduo, mas que a gente precisa continuar nesse caminho, a gente precisa continuar lutando para que esse estigma diminua, pelo menos, né, já que às vezes até se torna uma utopia falar que o estigma acabe, mas que pelo menos diminua, tá?